Ricardo Janeiro. Nunes está lá, isso? Ele está cumprindo uma agenda no Rio de Janeiro. O Adilson Ramos, repórter do Rio, está aí acompanhando a movimentação, tem informações, é uma agenda para falar de financiamento de transporte público. Né, Adilson? Boa tarde para você. Pois não, Adilson, boa tarde. Oi, Joel, boa tarde para você, boa tarde para Ana, para todo mundo que está acompanhando aí a rádio. A gente está aqui ao lado do prefeito Ricardo Nunes, ele foi um dos que participaram dessa reunião hoje aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro para falar sobre transporte público e um dos temas, é claro, o subsídio do transporte. Aqui no Rio de Janeiro, a cidade gasta muito com o subsídio do transporte público, são 800 milhões de reais que são previstos até o fim desse ano, ainda sendo pago através da quilometragem rodada dos ônibus e mais de 1 bilhão de reais gastos para compras de novos veículos aqui para a cidade, e essa não é uma realidade diferente da cidade de São Paulo, ao contrário, né, prefeito? Em São Paulo há um gasto muito grande com o subsídio do transporte. O que foi debatido hoje aqui na reunião? Obrigado pela participação. Oi, obrigado. Queria mandar um abraço aqui para o Joel, para a Ana Paula. E essa reunião que teve aqui da Frente Nacional de Prefeitos foi muito importante, porque vários prefeitos de várias capitais, muitos prefeitos discutindo a questão do transporte. A gente colocou, por exemplo, a questão de São Paulo, nós tivemos em torno de 5 bilhões de subsídio em São Paulo, mas, Joel, só para você ter uma ideia, 770 milhões foram para gratuidade de estudantes, 660 milhões para gratuidade dos idosos acima de 65 anos e 444 milhões de gratuidade para as pessoas com deficiência. É importante a gente colocar esses dados, porque tem esse volume grande em São Paulo, porque em São Paulo todo o número é muito grande. Eu falo aqui na reunião dos prefeitos, fica todo mundo, assim, assustado. Mas só para a gente poder compartilhar aqui com vocês, Joel, Ana Paula, quais são os dados, por exemplo, por que esses 5 bilhões, né, dessas, acabei dando aqui 3 categorias para a gente poder ter ideia por que a gente subsidia, tem muita gratuidade, é uma das questões. O prefeito, inclusive, o prefeito do Rio aqui, Eduardo Paz, falou na criação de uma espécie de SUS do transporte, onde pudesse haver uma melhor divisão de responsabilidades entre os entes da federação, municípios, estados e a União, visto que a questão da gratuidade é uma lei federal. Como é que vocês estão pensando em agir em relação a isso? Quais ações vão ser tomadas? Olha, você sabe que já tem lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, melhor falando, um projeto de lei que define a questão do marco regulatório do transporte coletivo. Estava arquivado, agora foi feito o desarquivamento no mês de abril, e nós estamos aqui pela Frente Nacional de Prefeitos trabalhando para que seja discutido e votado essa questão do marco regulatório, porque o transporte coletivo ele é fundamental, como falou aqui o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro, nosso presidente Edivaldo de Aracaju, o Melo lá de Porto Alegre, enfim, vários prefeitos aqui, que a gente precisa ter uma discussão maior, trazendo o governo federal para discutir essa questão, como é a questão do Sistema Único de Saúde. Não tem como você não discutir a questão do transporte coletivo, a gente precisa incentivar o uso do transporte coletivo, desincentivar o transporte individual. Então foi uma reunião muito produtiva aqui, que evidentemente dessa reunião vai sair uma série de trabalhos aqui da Frente Nacional de Prefeitos nessa questão do transporte. Joel, volto contigo aí no estúdio, tem alguma pergunta? Sim, Adilson, por favor, viu? Primeiro, eu não sei se o prefeito me ouve, ele está me ouvindo ou não? Espera só um segundo que agora ele vai ouvir, só um segundo. Tá bom. Pronto, o prefeito agora está te ouvindo, Joel, pode falar. Prefeito, boa tarde ao senhor, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil. O senhor é sempre gentil aqui conosco e cumprindo essa agenda importante aí no Rio de Janeiro, falando em subsídio, né? E eu já queria questioná-lo a respeito da tão discutida gratuidade para o transporte público aqui de São Paulo. Qual a possibilidade crível para que isso um dia aconteça para a gente? Há essa possibilidade ou a gente já pode dizer que esse assunto já está por encerrado, hein, prefeito? Pois não. Joel, esse é um tema que a gente gostaria muito de implantar em São Paulo. Os vários prefeitos que participaram aqui também. A gente já tem hoje 52 cidades no Brasil que têm a gratuidade. Agora, o que é importante para compartilhar, Joel, aqui com os ouvintes? Em 2019, nós tínhamos na cidade de São Paulo 9 milhões de passageiros dia. Hoje, no ano passado, nós caímos para 7 milhões de passageiros dia. Por que eu estou falando isso? Nós diminuímos o número de pessoas utilizando o transporte coletivo. E a gente precisa incentivar o uso do transporte coletivo para desincentivar o transporte individual por uma série de questões, para as pessoas poderem ter acesso ao transporte, para a gente poder fomentar a economia,
para que a gente possa, inclusive, melhorar a questão do meio ambiente. Nós estamos estudando, não terminaram os estudos, mas tem alguns passos ainda a serem tomados, como, por exemplo, alterações da legislação federal para a gente poder ter fonte de recurso para implantar o transporte gratuito. Prefeito, aproveitando que a gente está com o senhor aqui, a Ana Paula falando agora, a gente diariamente, já que o assunto é transporte público, a gente diariamente recebe muitos comentários e reclamações também dos ouvintes sobre a frota de ônibus, né? A quantidade de ônibus disponíveis e circulando pela cidade. Desde que acabou a pandemia, a gente não tem 100% da frota, está um pouco reduzido. O senhor falou também da redução do número de passageiros. Existe alguma possibilidade de aumentar, de ampliar essa frota na cidade? Ou pelo menos fazer isso pontualmente em algumas regiões de onde essas reclamações têm vindo? Olha, Ana Paula, observe que, eu acabei de dar os dados, nós tínhamos 9 milhões de passageiros em 19 e caiu para 7 milhões. Nós reduzimos aí, em números redondos, 20% do número de passageiros e a gente mantém 95% dos ônibus ativos na cidade. São 12 mil ônibus que mantém na cidade de São Paulo. Então, sim, pois não. Eu recebi um pouco picado, porque ainda estamos fazendo ao vivo aqui, mas acho que era isso, né, Ana Paula? Era isso. Então vai ser mantido em 95%, pelo menos por enquanto. Ampliar não consegue, né? Sim, com certeza. A gente mantém, no mínimo, os 95% da frota antiga, mesmo tendo reduzido 20% do número de passageiros. Ok. Prefeito, mais alguma colocação a respeito da agenda que o senhor está cumprindo hoje aí ou não? Olha, acho que tem uma questão importante da gente poder destacar para as pessoas, essa reunião de vários prefeitos do Brasil inteiro vindo para aqui, discutindo os temas, é muito importante. Essa questão do transporte, para a gente poder ressaltar, Joel, o custo do transporte coletivo precisa ter uma discussão de participação do governo federal. Eu queria só, para encerrar, frisar, em São Paulo, no ano passado, só do idoso acima de 65 anos, foram 660 milhões. É uma lei federal que a prefeitura tem que dar gratuidade, mas a conta fica com a gente. Então, só para poder discutir esse tema com a sociedade, é muito fácil fazer legislações e a conta fica só com o município. Não que não tenha que dar a gratuidade, não tenha que dar o benefício, mas o governo federal precisa participar, o governo do estado tem que participar e dividir a conta com as cidades, porque senão fica só a conta para os municípios. Era só essa colocação, agradecer a oportunidade de poder falar aqui. Claro, com certeza, porque senão fica fácil fazer benevolência com o dinheiro dos outros, né? Isso aí fica fácil. Prefeito, a gente que agradece a sua participação, viu? Um grande abraço ao senhor, boa sorte aí. Fique com Deus. Valeu, um abraço, com Deus. Até logo.